Olá, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o professor Rafael Maffei, das Arcadas, do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também autor do livro, muito recentemente, saiu 2 anos atrás, Como Remover um Presidente, constitucionalmente, tá? O Rafael entende pra cacete de Constituição, da Constituição de 1988. E do desenho institucional que a Constituição fez, preparou. Do que eu estou falando aqui? Como é que o Supremo interage com o Congresso e com o Planalto? Como é que o Planalto interage com o Supremo e com o Congresso? Como é que o Congresso interage com... Quer dizer, Executivo, Legislativo, Judiciário, os três poderes, com uma órbitazinha aqui do lado da Procuradoria-Geral da República. Como é que essas estruturas devem conviver, como é que não devem conviver? A gente vive um momento de pressão contra a democracia brasileira. A gente vem de 10 anos de uma crise constante, crescente, de uma nítida decadência da qualidade da nossa democracia. Temos inúmeras críticas feitas hoje na sociedade ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, ao comportamento da Procuradoria-Geral da República, ao comportamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Bem, e aí? Alexandre de Moraes está abusando ou não? O Supremo está abusando ou não? Tem conserto para uma situação em que o Procurador-Geral da República simplesmente se abstém de atuar? E essa relação presidente da Câmara concentrando o orçamento, o presidente da República, como é que se dá essa conversa, essa negociação? Principalmente, né? A democracia brasileira já pode respirar aliviada? Com vocês, Rafael Maffei. Rafael Maffei, muito obrigado por ter aceito a conversa. Obrigado a você, Pedro. Um prazer. Rafael, eu queria fazer um voo panorâmico com você sobre por cima das instituições brasileiras. Eu acho que o primeiro lugar pelo qual a gente tem que passar é a figura do Alexandre de Moraes. Eu acho que é difícil falar de Alexandre de Moraes sem falar também de Augusto Aras, né, da Procuradoria-Geral da República. Eu sei que são dois temas separados, mas existe... A gente teve um presidente nos últimos 4 anos, deixou o governo no 1º de janeiro desse ano, que, se pudesse ter dado um golpe de Estado, teria dado um golpe de Estado. Um golpe de Estado de verdade, clássico. Se pudesse ir partir para um modelo Orbán de ir deteriorando por dentro a partir do segundo mandato na presidência e o governo, também teria feito isso. Mas foi derrotado numa eleição, não conseguiu virar o jogo, saiu. De certa forma, as resistências da democracia brasileira foram, com o passar do tempo, cedendo e cedendo e cedendo. No início, a Raquel Dodge era Procuradora-Geral da República, a gente tinha um espaço ali. Nos primeiros 2 anos de mandato, Rodrigo Maia era presidente da Câmara dos Deputados, fazia uma resistência. De certa forma, o governador paulista, na época, o João Dória, por um tempo também fez um embate ali pela direita que politicamente pode ter sido importante ou não. Mas na direção do final do mandato do Bolsonaro, ele estava cada vez mais forte, cada vez mais desafiante das instituições, e a figura que terminou como principal algoz do Bolsonaro foi o ministro Alexandre de Moraes, principalmente por conta daquele inquérito que muita gente questiona, né? Que é o Supremo abrir um inquérito por si só para investigar atos antidemocráticos. Como é que você vê essa figura do Moraes e o papel dele nesses últimos 2 anos e ainda que está acontecendo, né, Rafael? Pedro, eu acho que o Moraes personifica. Eu tenho uma questão com atribuir tudo tão
inteiramente a ele, mas acho que o Moraes, sem dúvida alguma, personifica a faceta de uma instituição que é feita para ser uma instituição de controle e de contrapeso aos demais poderes. Então, isso é uma coisa que é muito importante de ser dita. Às vezes a gente pensa em separação de poderes, mas separação de poderes tem diversos modelos, né? E um modelo da nossa separação de poderes é um em que o poder judiciário tem uma série de poderes em relação aos demais, poder de julgar congressistas, poder de anular legislação, poder de determinar que CPIs sejam abertas, havendo minorias parlamentares, enfim, esse é um cálculo que a Constituição fez, né? Às vezes a gente joga umas palavras, assim, umas expressões no ar, como judicialização da política, como se aquilo fosse um pecado ou uma volúpia imprópria de um magistrado. Para mim, isso é uma opção de um desenho que dá ao judiciário uma série de competências não envolver colocar o dedo na ferida de assuntos como assuntos políticos, seja porque eles têm uma dimensão política, seja porque eles acontecem em locais políticos. O Alexandre de Moraes, acho que personificou a atuação de uma instituição de contenção, que é o judiciário, que teve de agir de maneira singular, porque ela respondia a um desafio singular, dentro de um contexto singular de outras instituições que também estavam funcionando, digamos assim, aquém do que deveriam, certo? Eu, sinceramente, acho que o juízo que a gente faz sobre o Alexandre de Moraes em grande parte, um juízo que a gente vai fazer no futuro, um pouco quando essa situação acabar, e a gente vai poder olhar para trás e ter um balanço da obra como um todo. O que eu acho que dá para a gente dizer no momento primeiro, a missão do Supremo de conter abusos do Poder Executivo não é uma missão que o Alexandre de Moraes impropriamente chamou para si, né? Eu tenho um colega, um amigo, que é professor de ciência política em Londres, e ele é paquistanês, e ele estuda a Suprema Corte do Paquistão. E a Suprema Corte do Paquistão é um negócio fantástico, porque enfim, aquele contexto da década de 2010, teve golpe, teve um monte de golpe no sentido tradicional mesmo, né? Um monte de coisa acontecendo no Paquistão, maluquice. A Suprema Corte assumia um papel de ser quase que assim um rei de antigo regime, que eles faziam tudo no Paquistão. Então, tinha problema com atraso de bagagem de avião. Aí o ministro da Suprema Corte convocava a TV, ia até as empresas aéreas, fazia reunião com o presidente das... Ali é uma situação em que você tem, numa situação de bagunça institucional, juízes atuando de maneira singular, chamando para si um papel que não é seu. Eu acho que o caso do diferente. É que você tenha restrições a certas práticas e a certas decisões que foram tomadas, eu acho que o grande papel é o papel próprio da instituição, e aqui eu estou falando tanto do STF quanto da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral não trabalhou para sabotar eleições, a Justiça Eleitoral trabalhou para conseguir fazer eleições, por mais que você discorde dessa ou daquela resolução. Assim como Alexandre de Moraes não inventou um clima de golpismo falso, né? Não era um plano Cohen, um pretexto maluco que foi invocado para que uma pessoa pudesse dar vazão ao seu arbítrio e tirar um político que era seu aliado. Não foi isso que aconteceu. A ameaça era real, né? O plano de golpe era um plano real, ou de corrosão da democracia por dentro era um plano real. E a reação, eu acho que, por mais que a gente tenha, olha, essa decisão não daria desse jeito, aquela outra eu faria de um outro jeito, mas eu acho que o propósito é um propósito genuíno e é um propósito legítimo diante do papel da instituição. Então, essa é uma primeira observação que eu faria. Acho que uma segunda observação importante, isso o Celso Rocha de Barros falou no debate que ele teve com o Glenn Greenwald, que foi
essa coisa da gente falar muito do Alexandre de Moraes na pessoa física, né, e das decisões monocráticas e papapá, eu acho que obscurece um pouco o fato de que tanto os demais membros do Supremo quanto os membros do Congresso, né, no fundo, ou referendam, no caso do Supremo, ou aceitam, em alguns casos apoiam, né? No caso do Congresso, essa atuação que o STF e o TSE, muito representados na figura do Alexandre de Moraes, têm tido. O Pacheco, inequivocamente, trabalhou para tirar a pressão do Supremo, que era feita pelo Bolsonaro, arquivou imediatamente o pedido de impeachment contra ele apresentado, sempre falou contra os arroubos do Bolsonaro. O Lira, que ficou mais ali em cima do muro, mais pró-Bolsonaro, né? Em cima do muro, não, estou sendo generoso com o Lira, era mais um aliado do Bolsonaro que não, foi imediatamente reconhecer a vitória do Lula e, portanto, a legitimidade da atuação da Justiça Eleitoral no próprio domingo das eleições, né? Então, acho que isso mostra também o quanto, embora o Alexandre de Moraes seja a figura de proa aí, ele é, em certa parte, referendado e em outra dimensão minado pelas demais instituições para falar, olha, nesse incêndio que a gente está vivendo, né, a mangueira está na sua mão. Não vou ficar puxando a mangueira com você, não quero que a mangueira fique um pouquinho com você. A gente está apagando um fogo, e quem está com a mangueira na mão apaga o fogo, e a mangueira estava na mão dele, certo? Dito isso, evidentemente tem um monte de coisa nas decisões, se a gente for no varejo, que são criticáveis, que eu, né, não faria errado. Mas, no fundo, o que os respalda ali naquela situação não é a leitura literal de um dispositivo jurídico, é a confiança que ele pede para si de que ele está agindo em nome de um grande propósito, que é um propósito próprio da instituição, certo? Eu acho que a contrapartida disso é a gente conseguir enxergar no horizonte a perspectiva de que, diante do diminuir desta ameaça, digamos, eu tenho um colega da FGV do Rio, Tomás Pereira, que usa uma expressão boa, que é o pisca-alerta constitucional. Ele fala, às vezes, assim, você percebe, né, nesses inquéritos, que é como se o Supremo estivesse na pista com o pisca-alerta ligado, dizendo, né, em algum momento a gente tem que, dizendo, estou de prontidão, em algum momento a gente tem que enxergar esse pisca-alerta sendo desligado, né? E aí eu acho justo que as pessoas observem com preocupação, porque o Supremo, acho que como qualquer instituição, né, não é bom de reclamar grandes poderes para si e depois abrir mão deles. Muito embora a gente possa dizer que talvez o tribunal tenha enxergado excessos na Lava Jato, depois voltou para desfazer coisas que haviam sido feitas. Então tem esse outro lado também. Mas, enfim, eu acho que não é uma situação fácil, mas é uma situação que ninguém escolhe, né? Ninguém escolhe o seu papel histórico, né? E acho que o papel histórico aí é esse. Não discordando de você, mas tentando cutucar um pouco mais essa questão, tem essa figura com a qual o mundo começou a trabalhar nos últimos 20 e pouquinhos anos, que é do jogo duro constitucional, né? Que é quando você força a barra da Constituição. Você não está propriamente quebrando a lei, mas você está conscientemente usando a lei no limite, principalmente a lei constitucional, no limite das suas atribuições, forçando uma compreensão da Constituição que evidentemente não era a dos constituintes originais. Quer dizer, você está usando os seus poderes de forma legal, mas muito além do razoável. A gente viu situações dessas de diversas formas aparecendo no Brasil nos últimos 10 anos, de 2013 para cá. A Lava Jato certamente é um caso desse, em algum momento, ou desde o início, dependendo de quem interpreta, ou mais à frente,
o Moro e os procuradores decidiram jogar juntos, e o juiz não pode jogar junto com o procurador, não é esse o papel do juiz. Houve, evidentemente, em algum momento, uma coisa de vamos pegar os petistas, vamos pegar o Lula, vamos prender o Lula, seja lá qual for. E isso acabou, de alguma forma, interferindo. De alguma forma, não. Isso acabou interferindo concretamente na eleição de 2018. Não sei se teria mudado o resultado da eleição, não, tá? Mas uma interferência houve. O próprio impeachment da presidente Dilma nasce de um ato de vingança pessoal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Deputados do PT votaram na comissão de ética da Câmara pela cassação do presidente da Câmara. O presidente imediatamente ameaçou e cumpriu sua ameaça, botando em votação o impeachment da presidente Dilma. Não é assim que deveria funcionar o impeachment. É tudo perfeitamente legal, mas aí veio o Rodrigo Janot, que decidiu derrubar o Temer. E criou uma situação, não estou entrando no mérito de se era justificável ou não, mas criou uma situação de pressionar a Câmara dos Deputados, era um caso atrás do outro, e a Câmara tinha que ficar ali votando se permitia o processo do presidente da República ou não. É só que quando a gente soma, eu sei que existe o contexto Bolsonaro, e eu não estou de forma alguma negando o contexto golpista do governo Bolsonaro. Mas quando a gente soma com todo o passado recente no Brasil e olha para a atuação do Supremo, e tipo, invadir casa de empresário por causa de conversa em WhatsApp, sair suspendendo à torta e direito presença nas redes sociais de diversos parlamentares. Eu simpatizo com várias dessas decisões, mas a impressão que a gente tem, a impressão que o conjunto da obra dá, é que a cada vez que alguém joga mais pesado, alguém tem de responder jogando ainda mais pesado, e assim você vai forçando a Constituição e forçando a Constituição, e, e a democracia, no final, sofre barbaramente com isso. A gente vive literalmente um processo de decaimento da nossa democracia, de piora da qualidade da nossa democracia. Não? Eu acho que você tem toda a razão. Tem uma série de decisões que você mencionou, que eu acho que são decisões criticáveis, mesmo dentro do contexto duro que a gente vive, especificamente do grupo dos empresários bolsonaristas. Eu tenho um longo texto escrito com uma colega da FGV, a Raquel Scalcon, dizendo porque que eu acho que nem dentro, né, do pressuposto de que a gente vive uma situação emergencial e as respostas, né, não podem ser respostas tradicionais, aquela decisão se justifica, né? Acho que é importante fazer você mencionou vários exemplos, né? E aqui, como alguém que é da área do direito, quando a gente pensa na ideia do jogo duro constitucional, se eu não me engano, faz tempo que eu li já o texto do Tushnet, mas que é o professor que, né, celebrizou a Mark Tushnet. Sim. Criou a expressão. Estou esclarecendo para quem nos assiste aqui, que às vezes eventualmente não vai conhecer. Aliás, não custa, inclusive, a observação, o Davi Sombreira, que tem um podcast de direito, entrevistou 2 anos atrás o Mark Tushnet, e o Tushnet comentou que a leitura que ele faz do impeachment de 2016 é como do Steven Levitsky, né, do Como as Democracias Morrem, que aquilo foi um jogo duro constitucional, né? O escopo, assim, onde, pelo que eu lembro da ideia dele, o jogo duro aparece, né, onde as pessoas, como se fosse um jogo mesmo, né, onde você dá aquela cotovelada, aquela chegada mais, né, com a chuteira um pouco mais levantada, aquela cotovelada mais um pouco menos gentil, é o ambiente das instituições propriamente políticas. Que é o Congresso, né, e o Executivo, e nas relações dos parlamentares entre si, do Executivo com
o parlamento. Então, se eu não me engano, o exemplo que ele dá no texto é a dificuldade que os presidentes minoritários tinham para conseguir indicar, ou pelo menos um dos exemplos, né, apontar os juízes federais, que é, enfim, uma prerrogativa que tem, e ali, né, você começava a segurar até chegar ao limite e você segurar a indicação à Suprema Corte, né, que foi o que fizeram com o Obama no caso do Merrick Garland. E aí ele falava, olha, existe uma certa convenção de civilidade política e os atores, né, mesmo quando são adversários, precisam respeitar, porque senão o negócio desanda. O que a gente está vendo no Brasil, embora num certo sentido seja o jogo duro nesses termos de, olha, eu vou pegar essas interpretações convencionais da Constituição e das leis e levá-las até outro limite, tem algo que eu acho que é muito singular, que é o fato de envolver juízes e procuradores, né? E o fato de envolver processos criminais. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Você discorda da classificação que eu fiz desses episódios como de jogo duro constitucional? Faz sentido, não discordo, mas o que eu acho é que a gente precisa ter um juízo, um rigor de análise diferente para o Cunha fazer o que fez com a Dilma e para o Deltan e o Moro combinarem o jogo por WhatsApp. Porque uma coisa é um político usar o poder do seu cargo para prejudicar um adversário e alguma coisa, algo que, enfim, fala, pô, né? Não é isso que o George Washington tinha em mente, mas é um pouco mais... Outra coisa é, assim, dentro do contexto de um processo criminal em que o que está em jogo não é quem vai ganhar ou vai perder numa disputa política por um cargo ou, né, por uma indicação, mas quem vai levar uma pena de 20 anos de cadeia, né? Então, às vezes eu me incomodo um pouco com a ideia da gente olhar para coisas que acontecem dentro do sistema de justiça, e principalmente em questões de justiça criminal, e tratando isso como se fosse jogo duro, com a mesma lente que a gente trataria, sei lá, né, dois políticos ali no contexto de uma CPI, né, um atrapalhando a vida do outro do jeito que puder. Então, acho que isso convida, na verdade, tudo esse longo a fazer cor à sua preocupação. Há uma preocupação e há um dever de a gente olhar com muito mais rigor e com uma lupa bem mais estrita tudo que é feito por atores do sistema de justiça, e aqui eu incluo o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o grande perigo, Pedro, é a gente olhar e falar que é um jeito da gente, digamos assim, apoiar o ministro Alexandre, né? Falar, não, é assim mesmo, é assim, o Código de Processo Penal prevê isso, né? E a Constituição prevê, e o Supremo tem competência. Não é, assim, tudo que é assim mesmo, né? Tem uma série de coisas, você olha e fala, olha, isso aqui tá certo, então mandou que se instalar a CPI da Covid. Aquilo lá era arroz com feijão, montanha de jurisprudência, então aquilo lá não era um juiz, né, fazendo, né, a decisão sobre o grupo de WhatsApp é um pouco mais, aí é mais difícil, eu tenho mais dificuldade em virar e falar, não, é assim mesmo, né, porque eu de fato não acho que seja assim mesmo, e eu não acho que o compromisso que a gente deve ter com a democracia exige que a gente olhe para o lado e tape o nariz em relação a tudo, absolutamente tudo aquilo que vem, né, de outros do TSE, só porque aquilo atinge o Bolsonaro, né, o grupo do Bolsonaro. Acho que a gente continua tendo o dever de olhar com rigor e dizer, olha, isso aqui está, né, muito distante, mesmo aceitando que o pretexto a partir do qual aquilo é exercido é um pretexto real, o golpismo é verdadeiro, a ameaça existe, mas acho que o custo que a gente tem que impor é o de
mesmo nessas circunstâncias, de olhar para a decisão, ler a decisão e ver se aquilo se sustenta. Aqui meia-culpa da classe, a gente faz isso menos do que deveria. Tá, saiu uma decisão tal. Tudo bem, vamos ler a decisão inteirinha para ver qual foi o fundamento que foi invocado, fundamento legal que foi invocado. Às vezes, algumas pessoas fazem isso muito bem, assim, indicando tem um podcast chamado Sem Precedentes, do Jota, em que eles analisam toda sexta-feira o que acontece ali no Supremo. Eles fazem um trabalho maravilhoso de, sabe, botar a bola no chão e organizar a discussão. Então, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui tem precedente, isso aqui é esquisito, esse argumento aqui não faz muito sentido, né? Cobrar em algum momento, esperar em algum momento que as coisas voltem a assim, temperatura e pressão adequadas. Que eu concordo com você, não são as que a gente vive, né? Então, vamos. Eu quero voltar à questão do impeachment da presidente Dilma, porque o presidente Lula tem falado muito sobre isso, mas antes, para a gente amarrar essa questão da justiça, muito dessa movimentação do Supremo, a gente já conversou sobre isso, tem razão, né? Augusto Aras, como Procurador-Geral da República, está no seu segundo mandato agora, ele foi nomeado para não mexer com Jair Bolsonaro e com as pessoas que estavam trabalhando com Jair Bolsonaro no governo. E cumpriu essa missão. Ele, em essência, se furtou a defender o interesse público, que é justamente a principal função de um PGR, de um Procurador-Geral da República. A gente já tinha... Eu estava falando com você antes da gente começar a gravar. Eu acho profundamente injusta a comparação com o Geraldo Brindeiro, que foi PGR no tempo do governo Fernando Henrique, mas o Brindeiro ganhou, e não injustamente, o apelido de engavetador-geral da República, justamente porque não tocava para frente muitas investigações que poderiam, de alguma forma, causar constrangimento ao governo. Nos governos petistas, com inúmeros defeitos que os governos petistas tiveram, esse tipo de procurador-geral não apareceu. Os procuradores trabalharam como procuradores estão, em alguns casos, como o do Janot, a gente pode dizer até que houve abuso por parte do PGR, mas o motivo pelo qual eu não quero forçar a comparação com o Geraldo Brindeiro é porque Fernando Henrique nunca, nem de perto, foi alguém que tenha feito qualquer tipo de movimento antidemocrático, ele não era um Jair Bolsonaro, e as coisas eram outro Brasil. Mas o que a gente percebe nitidamente com Aras é que me parece que a gente tem um problema de desenho institucional. Se o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República se abstém de agir numa situação dessas, o Brasil fica muito na mão, Rafael. Tem como resolver isso? Você tem toda a razão. Acho que tem como resolver, né? Tem dois jeitos, eu acho, da gente olhar para o Aras, né? Se você quiser fazer a leitura mais caridosa, você pode falar, bom, o Aras, e aí, mesmo na leitura caridosa, ele foi um desastre, já estou antecipando. Você pode olhar e falar assim, não, o Supremo estava muito exposto, o Supremo se meteu em muita bola dividida com o Congresso que não deveria ter se metido, o Supremo tentou afastar por monocrática presidente do Senado, prendeu o senador que não estava em flagrante, fingindo que existia flagrante. Então, o Supremo estava muito desgastado. E aí, chegou um procurador que, com sabedoria institucional e devoção à causa pública, falou: eu vou salvar o Supremo de si mesmo, talvez, mas enfim, eu vou melhorar e eu vou não levar nenhuma bomba para o colo do tribunal. Mesmo nessa leitura, ele é um fracasso completo, porque a omissão dele, né, acabou forçando o Supremo a ter que, né, queimar a largada, enfim, sair um pouco daquilo que seria esperado se ele tiver a ponto de levar um pito público da ministra Rosa Weber, né? Acho que a coisa mais constrangedora que chamou
a PGR de procurador, espectadora geral, coisa mais para alguém do perfil discretíssimo da Rosa de Som. Então, e a outra leitura, que talvez seja uma leitura mais realista, mais pragmática, né, é virar e falar, olha, tradicionalmente, há muito tempo, ministros indicam, presidentes indicam para o Supremo juristas que se mostram juristas de confiança em situações difíceis, e poucos casos dão essa chance para um jurista como fazer parte de certos cargos, né? Antes, a PGR, antes da Constituição de 88, juntava as atribuições da AGU. Então, você tem muitos casos de, né, antes da Constituição de 88, da quase que o caminho natural. Você era PGR, dali Supremo. E com a mudança para a Constituição de 88, talvez a AGU tenha ganhado, tanto que a gente tem o Gilmar Mendes, e o Toffoli, e o André Mendonça, né? 3 que foram AGUs e assim, conseguiram mostrar esse trabalho de confiança. Acho que o Aras virou e falou, eu vou exercer uma PGR das antigas aqui, né? Essa PGR que é um pouco advogado do governo. E o fato é que ele ocupa um cargo que não foi protegido contra isso. E o Bolsonaro soube usar isso. O Conrado Rumner Mendes fala isso. O Bolsonaro, no comecinho do governo, declarou aberta a competição para quem vai ser o próximo ministro do Supremo, e quem agradar mais leva, né? E atraiu, talvez tenha cooptado um pouco, né? Feito os olhos do Aras brilhar com essa promessa. Como é que a gente reage a isso? Acho que a PGR é um lugar onde a gente precisa de reforma, criando não só a possibilidade de que, como acontece, diga-se de passagem, em todas as outras instâncias do Ministério Público, quando uma promotora, um promotor de justiça, um membro do Ministério Público Federal se recusa a tomar uma ação que parece que ele deveria tomar, é possível que se acione um órgão que vai designar um outro colega para tomar aquela ação, né? Ou de fato virar e falar, não, é isso aqui mesmo, ele está certo. E aí não tem mais o que fazer, mas pelo menos você tem, né, uma segunda opinião naquilo. Essa é uma alternativa. Podemos pensar qual é a instituição, Conselho Superior do Ministério Público. Temos que pensar como essa instituição não será capturada pelo PGR, porque o PGR tem muito poder, né? Então, de nada adianta você designar uma instituição para fazer esse papel de retaguarda se ela própria for uma instituição capturável. E a outra coisa, uma quarentena, né? General, a pessoa que vai para a PGR não pode ir para a PGR pensando na PGR como antessala do Supremo, né? Você, ao ir para a PGR, tem que saber que você está fora da disputa. Fora da disputa, né? Se a disputa para você é importante, então você não vai para a PGR. Isso parece um pouco básico, né? Que a gente pensar aqui, olhando assim para a Constituição, fica até difícil acreditar que demorou 30 e tantos anos para a gente perceber que isso era um problema, né? A gente podia até ter usado o caso do Brindeiro, que eu concordo é completamente diferente, porque o contexto era outro. Mas até a partir dali talvez a gente pudesse, né, olhar e falar, olha, tem algum problema aqui, né? A gente, pelo menos, precisaria ter a confiança de que isso não está sendo feito com vistas ao grande prêmio da carreira, da burocracia jurídica estatal, né, que é ser ministro do Supremo. Mas a gente perdeu essa chance, agora a gente teve que lidar com Aras. E, evidentemente, isso colocou um ingrediente todo especial nesse protagonismo do Supremo, porque dá o argumento muito fácil, né, a crítica muito pronta de que o Supremo está usurpando funções que são do Ministério Público, né, a principal das quais sei lá, manter aberto um inquérito que deveria ter sido arquivado, abrir um inquérito por conta própria, a revelia do Ministério Público, manter preso quem o Ministério Público pediu que fosse solto, né? Mas, enfim, é um problema. E aí, instituições são assim, né? Você sabe, a gente é um jogo constante de trocar o pneu com o carro andando e melhorando aquilo que a gente percebe que a gente achou que ia dar certo e que teve, às vezes, um resultado inesperado, enfim.
Acho que é uma discussão que precisa acontecer. Não sei se ela vai acontecer, não sei se o governo vai querer gastar bala com isso. O Congresso gosta-se, né, de uma pessoa, como gostam de juiz que fala mais do que deveria e, né, que frequenta espaços que não deveriam. Eles são sempre melhor esses do que o Teori, a Rosa Weber, né? Deve ser, né, difícil você depender do Teori Zavascki, que era uma pessoa super fechada, super reservada, ou da Rosa Weber, né? Mas você está falando isso. Eu estava pensando no ministro Edson Fachin também, que é outro que tende a ser mais discreto do que. E, no entanto, nesses últimos anos, ouvimos palavras duras até do Fachin, até da Rosa Weber, né? Mas o problema dos outros não são palavras duras, né? Não são. O problema dos outros são compromissos sociais moles. Eu sei. E muitas vozes de juristas têm sido levantadas a respeito disso. Alguns casos bem mais graves do que outros, né? É sempre bom a gente marcar. Rafael. Carmen Lúcia também é discreta. Também. Não, claro, não estávamos tentando fazer uma lista de todos os discretos. É isso. Golpe de Estado. O presidente Lula esteve na Argentina e olha, nas minhas contas, foi a primeira vez que um petista usou a expressão golpe de Estado para se referir a... que eu tenha visto, e eu anoto e marco desde 2016 essa discussão. Foi a primeira vez que eu vi claramente um petista falando que Dilma foi derrubada por um golpe de Estado. O que eu quero dizer com isso? Em geral, sempre se usou golpe branco, golpe parlamentar, como se um golpe parlamentar não fosse um golpe de Estado, mas tentando usar o parlamentar para suavizar, de alguma forma, no imaginário, a ideia de um golpe de Estado. Eu não sei o quão claro para o presidente Lula que golpe, bem ou mal, pode ser sinônimo de trapaça, golpe do vigário e tudo mais. Eu nunca cheguei a uma conclusão a respeito de o quanto que a ambiguidade era proposital no uso de golpe e não de golpe de Estado para classificar o impeachment de 2016. Mas o presidente da República foi na Argentina e, perante microfones de jornalistas de toda a América Latina, do lado do presidente argentino, classificou 2016 como um golpe de Estado. E isso é uma coisa que tem sido recorrente nas falas não só do presidente, como de outras pessoas do governo. É um governo que está um mês no poder e tem insistentemente classificado o que aconteceu no Brasil em 2016 como um golpe de Estado. Isso vem, Rafael, num contexto muito específico em que, por mais bonzinho que a gente seja, por mais poréns que a gente ponha na história, em 8 de janeiro desse ano, houve uma tentativa real de golpe de Estado no Brasil. Golpe de Estado mesmo. Os militares, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Distrito Federal praticamente abriram a porta dos palácios para que eles fossem atacados. E o Exército botou blindados para proteger golpistas da polícia quando já havia uma intervenção federal em Brasília. Quer dizer, se um general 3 estrelas, que nem Olímpio de Mourão Filho decidiu fazer em 1964, pusesse um tanque para proteger aquela invasão, dali para o presidente ser deposto, era um pulo. A gente já viu tantas vezes isso acontecer na história do Brasil que a gente quase que sabe desenhar um roteiro.
Eu sei como é que você lê o impeachment, eu gostaria que você, de qualquer jeito, descrevesse qual é a leitura que você faz do impeachment. E aí a minha pergunta a partir daí é: sou só eu que fico profundamente incomodado com o que eu vejo como uma forçação de barra de chamar 2016 de golpe de Estado? A gente não devia preservar essa palavra, essa expressão politicamente nesse momento? Pedro, bom, acho que você está fazendo menção ao meu livro, né? Que é Sim. aliás, está aqui na mão, que é o Como Remover o Presidente. E tem um capítulo lá sobre o impeachment da Dilma, um capítulo longo, uma hora com o capítulo do livro. E em um determinado momento eu pego todas as críticas e as defesas que são feitas ao impeachment e eu tento dizer o que eu acho que é merecido em termos de crítica, o que eu acho que não é. E acho que chega no final do capítulo, fica muito evidente que eu tenho muitas ressalvas ao impeachment da Dilma do ponto de vista da sua legitimidade, né? E aí o último item do capítulo se chama Então Foi Golpe? E ali, isso foi em 2021, o livro foi publicado no meio ele terminou de ser escrito no comecinho de 2021. Portanto, quando algo como o 8 de janeiro não era, foi antes, inclusive, do Capitólio. Então, que eu terminei a redação dessa parte do livro. Então, era algo realmente distante a gente imaginar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E ali eu falo, olha, dado que faz sentido qualitativamente distinguir entre o que é uma investida ilegítima de um grupo de políticos acossados contra o mandato presidencial e o que é, né, a invasão à força de um prédio público com um tanque, com polícia, com o que quer que seja, com risco à vida de pessoas, com gente, se puder, entendeu, prendendo gente e levando embora e dando a posse para um general ou para quem quer que seja apoiado por eles. Eu acho que faz sentido a gente reservar a palavra golpe, né? Tradicionalmente, o caso central do golpe é aquele no qual há uso de força, né? Para esse tipo de situação, para a gente não, né, confundir uma coisa com a outra, ainda mais quando a gente tem um presidente, está escrito no livro, que sonha em dar um golpe de verdade. Vai saber se a gente não vai precisar do uso próprio do termo daqui a pouco, e eu acho que a gente precisou, certo? Então, numa discussão acadêmica, eu acho que faz sentido a distinção entre golpe e outras formas de remoção prematura e ilegítima do presidente da República, sem prejuízo de você denunciar a ilegitimidade. Eu ainda digo lá, é óbvio que você pode gritar golpe. Não faz sentido você ir com cartaz escrito remoção antecipada ilegítima, não é um bom bordão, né? E aí a questão que se coloca, eu acho que no caso do Lula, é que ele não é nem um acadêmico, mas também não deveria ser um manifestante de rua. Ele é o presidente da República, e a presidência da República, isso foi um negócio que eu falei muito, né? Então fico feliz de ter falado isso antes, no caso do Bolsonaro. A presidência da República impõe uma certa institucionalidade ao que você fala, ao que você diz e a como você age, porque coisas que um presidente da República fala tem um impacto e um significado absolutamente singular, né? Olhar para a mesma coisa, embora eu acho que talvez seja diferente aqui, né? Por exemplo, que ele essa briga agora que está com o Roberto Campos Neto. Aqui você ainda pode argumentar que tem um debate presente sobre a saúde econômica e a retomada econômica do Brasil, e aqui eu, como político, presidente da República, estou usando o meu poder para tentar fazer, né, algum tipo de movimentação ali das placas tectônicas do mercado e dos órgãos regulatórios da economia para que, enfim, a política econômica que eu antevejo, que eu desejo, seja possível. No caso da discussão do golpe, a questão é saber o que o Lula quer, o que ele quis ao fazer isso, né? Qual é o seu... Porque eu acredito muito que o Lula é um político muito pragmático,
Acho que, enfim, faz parte da vida, da estratégia, da maneira como ele é e como ele pensa a política, né? O Lula, acho que sempre foi muito mais pragmático do que dogmático. Qual é o cálculo pragmático de você numa visita de Estado à Argentina? Não sei, pode ter algum tipo de compensação interna a ser feita, o PT, enfim, né? Que olha, tá aqui, não abandonei, não esqueci, isso é uma coisa importante, isso é algo que mexe com o partido. Pode ser alguma tentativa de conectar as dificuldades que a gente vive no presente com esse processo no passado, como se isso tivesse sido o estopim que deu o caos, as engrenagens que levam a gente ao caos que a gente está hoje. Uma coisa que, sem dúvida, integra assim, na cronologia o que aconteceu, mas eu não sei se verdadeiramente, né? Fico pensando, se o PT tivesse apoiado Eduardo Cunha, feito o acordo e o Eduardo Cunha tivesse engavetado o impeachment, logo Bolsonaro não teria sido eleito, fazer esse prognóstico. Então, eu não sei também se nesse sentido está correta essa conexão tão determinista, embora sem dúvida alguma integre essa década de 2010 de degradação geral das nossas instituições, né? Então, para mim, essa é a grande dúvida, sabe? Qual é o cálculo de você recuperar essa discussão? O cálculo no caso ainda que você possa virar e falar, pô, o Lula está falando mais do que deve no caso do Roberto Campos Neto. Não sei se é o caso, não sou economista. Mas ali eu vejo o cálculo. Entendi. Ele está querendo, entendeu? Levar a água mais para a política econômica. E no caso de ser para a Argentina, para mim o cálculo é o mistério. Talvez, enfim, tenha coisas aí de bastidores palacianos que eu, que não tenho fonte, não tenho acesso privilegiado lá dentro, não saiba. Mas eu concordo com o seu incômodo. Eu posso te falar com alguma tranquilidade que ninguém sabe claramente essa resposta. Por que o Lula está fazendo isso? Mas que ele tomou a decisão de botar essa pressão, ele tomou, evidentemente, porque ele não faz isso recorrentemente se não é fruto de decidir pressionar nesse sentido. Agora, nessa a gente cai numa outra discussão institucional, que é o nosso presidencialismo de coalizão, né? Essa relação entre o poder executivo e o poder legislativo. O Severino Cavalcante, como presidente da Câmara, meio que esboçou o que seria ser, muito inepto, evidentemente, mas esboçou um pouco o que deveria ser essa função de um presidente da Câmara vindo do Centrão. O Eduardo Cunha e o Arthur Lira profissionalizaram isso. E cada vez temos essa Câmara mais abertamente fisiológica. A gente tem um desenho, o Constituinte tomou essa decisão e meio que está em par com a história do que foi já a República de 1945, mas o Constituinte tomou essa decisão de fazer um desenho institucional em que o presidente da República precisa de maioria parlamentar e precisa de maiorias altas, porque a Constituição entra em tantos aspectos que qualquer presidente tem que emendar a Constituição de vez em quando. Isso é inevitável, faz parte do desenho de como o nosso país foi feito. E você precisa de maiorias altas num cenário em que o Congresso é multipartidário, a diferença entre os parlamentares é enorme, quer dizer, você acaba caindo Você tem uma superpresença de parlamentares vindos de cidades pequenas e médias, desproporcionalmente, inclusive, em relação à quantidade de população que existe nas cidades grandes. Quer dizer, a gente começa a olhar para o desenho de como é que é esse negócio, é um monstrengo. Um presidente sempre precisa ter uma maioria de uns 2/3 das duas casas, num cenário que é quase impossível. Ele não se elege com essa maioria. Ele tem que construir. E ele acaba construindo
oferecendo coisas, porque os parlamentares acabam, principalmente os deputados federais, acabam virando despachantes dos seus prefeitos, né? Precisam trazer recursos para a sua região, é isso que garante a reeleição deles. E talvez isso leve um pouco a esse desenho que acabamos de Eduardo Cunhas e Artures Liras da vida. Acho que a gente vai ter cada vez mais presidentes da Câmara com esse perfil. E isso vai tornando governabilidade uma coisa tão difícil, Rafael. Tão difícil. O desenho não faz. Ali entre o impeachment de 2016, em que o Congresso realmente decidiu resolver um problema político que ele tinha através do processo de impeachment. Claramente aquilo era a resolução de um. A maneira como eu leio eles queriam botar o Temer para o Temer resolver a Lava Jato, porque estava com um bando de gente com medo de ser preso pela Lava Jato. Como já tinha um cenário de enorme insatisfação por conta de política econômica com a Dilma, vamos lá. Só que ali me parece que essa relação quebrou de vez, essa relação executivo-legislativo. Você acha que te parece que tem algum tipo de solução que não redesenhando de alguma forma os incentivos? Como é que você vê? Eu acho, assim, compartilho totalmente da sua leitura, né? Quando a gente pega o desenho da Constituição, o texto do Sérgio Abranches, né? É um texto, quando ele anuncia o negócio, é um texto que você termina de ler e fala, não tem a menor chance disso aqui dar certo, né? Acho, se essa era a sensação dele também quando ele escreveu, ele falava, não tem perigo disso dar certo. É muito, né? E ainda tem a questão federativa, que, assim, dá mais uma complicada toda na coisa, tal. E, curiosamente, no governo Fernando Henrique e no governo do Lula, aparentemente as coisas, né, funcionaram, né? E acho que esse era o grande mistério, né? Teve um mensalão ali nos primeiros 2 anos do Lula, né? Teve mensalão. Mas depois, quando fez aliança com o PMDB, a coisa funcionou como funcionava no governo Fernando Henrique. Não é que a corrupção desapareceu. Não é isso que eu estou chamando de funcionou. Mas parecia que o governo conseguia pensar numa agenda que fazia sentido para o país e fazer essa agenda ser aprovada. O governo continuava no controle da situação. E, enfim, hoje, a parte disso vinha do fato de que o governo controlava, tinha grande poder sobre a parte disponível do orçamento, e isso, evidentemente, atraía apoio parlamentar, porque, enfim, é muito vantajoso você ser alguém que pode contar, vantajoso politicamente, não estou falando vantajoso, não estou falando de desonestidade, né? Claro, claro. Pô, é isso aí, é importante, se eu quero ser reeleito, eu preciso conseguir construir o hospital, a ponte, a escola e duplicar a estrada aqui no trecho da minha cidade. Então, se para isso, então tá bom. Então eu apoio e assim, enfim, né? Entrei ali na base do governo, mesmo sem ser ideologicamente de esquerda ou de direita, ou seja lá quem é o partido da presidência. Eu acho que a grande questão, que é a diferença de um Severino Cavalcante para um Lira, é o grau de assenhoramento do legislativo sobre o orçamento hoje. Então, assim, essa mudançazinha do pêndulo faz com que seja muito mais difícil para o presidente dispor dessa ferramenta para conseguir atrair uma base com a qual ele possa barganhar projeto de governo para o país em contraposição ao apoio a um projeto que é um projeto paroquial, que é importante lá para a sua cidade, não estou dizendo que não seja, mas que é paroquial, né? Não é um projeto nacional. Então, acho que essa é uma... assim, se a gente quisesse pensar em como voltar, né? Sem reformas drásticas de, precisamos acabar com o presidencialismo, né? Precisamos ter um semipresidencialismo.
Aí vai ficar igual o Peru, não sei se é vantagem também. Mas, né, Não, vamos, vamos, Peru é o semipresidencialismo, vamos voltar a algo que seja pelo menos funcional dentro das características, né, que a gente tem aqui. Essa disputa pelo orçamento, acho que é uma disputa importante. Então, acho que esse é um caminho de curto prazo. Agora, sem dúvida alguma, é um caminho difícil, né? Porque no começo da conversa eu disse que, uma vez que o Supremo assume poderes, ele tem dificuldade de abrir. Imagina o Congresso assumindo orçamento. claro. O tamanho, quanta saliva você não vai precisar gastar, quanta pressão social não vai precisar haver para... E o duro é que é um tema difícil, né? É um tema menos atraente para o debate público. Regra orçamentária é difícil de entender, difícil de, enfim. Rafael, deixa eu te fazer uma última pergunta. Cara, esse ano faz 10 anos de 2013. A gente está uma década em convulsão. Temos um governo democrático. Temos um presidente da República que, acredite, eu tenho muitas críticas a ele. De uma coisa não tenho qualquer dúvida, que fez uma carreira política dentro da democracia. Politicamente, sempre atuou como político de um país latino-americano democrático e está conduzindo esse primeiro mês dificílimo na sua principal dificuldade, que não é econômica, que é essa pressão sobre a democracia brasileira golpista, essa crise com o exército, genocídio na terra Yanomami. Quer dizer, você tem crises de altíssima gravidade e ele está se conduzindo como um presidente normal. E como que a gente sente falta de um presidente normal a essa altura do campeonato? Isso posto, você acha que a Constituição de 1988 sobreviveu? E isso é uma maneira mal disfarçada de perguntar: você acha que o nosso regime, você acha que a nossa democracia sobreviveu e sobreviverá? Eu não diria que ela não sobreviveu, porque, enfim, né, a gente teria então que concluir que a gente está vivendo não é mais a Constituição de 88, e eu acho que a própria vitória do Lula, que é um político muito associado, inclusive na sua biografia e na sua trajetória, à construção da Constituição, e fez uma campanha inteiramente baseada na importância da Constituição e dos valores que a Constituição preserva, das instituições que a Constituição criou. A campanha uma campanha que encampe a defesa do SUS é uma campanha profundamente arraigada na Constituição, né? Direitos sociais, combate à pobreza, combate à discriminação, tudo isso são valores constitucionais. Eu acho que isso mostra que os valores que a Constituição encampa ainda têm apelo político e adesão da população. E acho que isso é o mais importante. Tem uma questão além, que governos precisam voltar a dar certo. Porque isso acho que é a grande medida pragmática e concreta da disposição de compromisso que o país vai ter com a Constituição que o governa. Porque se o país concluir que, tudo bem, um dia já deu, mas as coisas mudaram, e é hoje impossível um governo funcionar com base nessa Constituição, aí eu acho que ela fica sinceramente ameaçada. Eu acho que o Lula tem um desejo sincero de fazer com que um governo funcione em termos que ele tem talento para isso. E acho que existe muita gente querendo que o governo funcione sem precisar de traumas maiores e de resultados absolutamente imprevisíveis, como seria a substituição dessa Constituição por uma outra. Mas, enfim,
é algo que precisa acontecer. Então, de forma alguma, a gente não pode, e acho que ninguém pode, né, assumir que a sua Constituição seja um dado da natureza, principalmente países de constitucionalização recente, instável, como são os casos dos países da América Latina, né? A gente precisa conseguir enxergar que um governo, um país dê certo sobre aquela Constituição. Desafio do Lula, mostrar para a gente que é possível que um governo consiga funcionar com a Constituição que a gente tem. Eu acho que o voto de apoio da população para esse projeto ele teve. Você está dizendo, em essência, que o jogo não está ganho, né? O jogo, eu acho que é um jogo que não termina, sabe? Tudo bem, se você é a Inglaterra e você tá lá com o... Desde a Revolução Gloriosa. No mesmo prédio, desde o século, sei lá, século XIV, aí a monarquia lá desde a Revolução XVII, né? A sede física. Aí tudo bem, mas só a Inglaterra é Inglaterra, né? Só Inglaterra. Aparentemente nem os Estados Unidos são... Então, pois é, eu já para dar o exemplo, né, de textbook, acho que inclusive na Inglaterra, Dinamarca, a mesma família real há 1000 anos. Então, só a Dinamarca é Dinamarca. Tiveram seu flerte com o Reich, né? Mas tudo bem. Pois é, Rafael Maffei. Nem a Dinamarca. Não é. É melhor a gente ficar com a Inglaterra mesmo. Rafael Maffei, muito obrigado pela conversa. Obrigado. Prazer, Pedro.